E aí? Tudo bem? Glória a Deus, boa noite, boa noite. Que o Senhor nos conceda paz, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. O Ivan, nos dê conselho. Espírito Santo nos dê graça. Sempre lembrando que os tempos são maus, as dores são grandes, mas a eternidade é sempre o melhor. Oi, Rose, querida, em nome de Jesus. Tempos de guerra que nós estamos vivendo, não é? Às vezes, você sabe que hoje o Espírito Santo estava me ministrando sobre quanto o sentimento, o sofrimento, ele é muito positivo também para o nosso crescimento, né? Quantas coisas, você já parou para pensar? Ô, buenas! Vou comer aí, viu? Na sua casa eu posso ir. Que é do lado da minha. É muito. Ô Regis, tudo bem, sério? Você já parou pra pensar quantas coisas difíceis já aconteceram na tua vida? Lembra de uma coisa difícil, mas que você aprendeu com ela? Aprendeu ou não aprendeu? Quantas vezes aconteceram coisas difíceis, mas você valorizou mais o próximo? Quantas coisas aconteceram difíceis e você acabou valorizando mais a sua família? Quantas coisas difíceis aconteceram, mas você amadureceu? A dor faz parte da palavra de Deus. Bispa, não tô querendo ouvir hoje não. Hoje eu vou descer, vou embora. Fica aí, compartilhe. É bênção que eu vou falar. Nós vamos falar sobre rasgar o véu, né? Hoje a gente tá no R do quebrantamento, do Bran. E a gente volta na segunda-feira. Sábado e domingo a gente não vai ter live, porque a gente tá concentrado nos cultos de domingo. Mas nós vamos voltar com e é muito especial segunda-feira. Vai ser muito especial. E aí, Cacau, você tá uma vergonha na cara de vir na live, né? Tô brincando. Mas eu fiquei pensando hoje, buscando de Deus e orando, e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, sobre o sofrimento, sobre por que ele rasgou o véu, não é? A lei chegou num ponto na palavra de Deus que ou Deus rasgava o véu e dava acesso, e nós vamos entender isso, porque isso é sério, ou tudo que se falava sobre Deus na época podia ser burlado, podia ser manchado. A palavra de Deus vivia anos antes, nos últimos 10 anos antes de Jesus nascer, uma grande politicagem, né? Israel virou um lugar de política, um lugar de riqueza, um lugar de vender votos, um lugar que burlou o santo, não é? E Jesus vem para restaurar o que era santo, né? E existem algumas restaurações que acontecem quando o véu é rasgado. Então, a primeira restauração que acontece quando o véu é rasgado é Deus renova o relacionamento. Coloque isso aí no teu sentimento. Por que ele renova o relacionamento? Porque o povo era acostumado a se relacionar com Deus através dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Por isso a gente continua tendo profetas, reis e sacerdotes? Continuamos. Mas hoje, o teu relacionamento com Deus, o profeta e o sacerdote direcionam o momento, direcionam o tempo, estabelecem palavra profética importante sobre a tua vida. Mas a tua relação de intimidade não depende do sacerdote, ela depende da tua construção de relação com Deus. Então Deus veio restaurar o relacionamento de Deus para com o homem, mas de uma outra forma. Por quê, bispo? Porque agora a responsabilidade, esse é o segundo ponto, de ser filho é tua. Então antes de Jesus, a gente tem aquela coisa assim, poxa, o sacerdote me deu direção errada, o sacerdote se corrompeu, o profeta se corrompeu, houve um silêncio, faltou direção. Mas hoje, queridos, não falta, por quê? Porque você tem o profeta, você tem o sacerdote do altar, mas você também tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele te traz, escreva aí, a gente vai falar de alguns R's hoje, não é? Nós estamos falando de um R, rasgar o véu, preste atenção.
Então eu quero falar primeiro do R, do relacionamento. Você tem que cultivar a tua relação com o Espírito Santo. Eu não posso me relacionar com Deus por você mais. Poxa, bispa, mas você é bispa. Não, eu posso trazer direção, revelação, palavra profética. Mas eu não posso me relacionar com Deus por você. Eu posso interceder, né? Eu posso interferir. O Soares aqui da Flor está perguntando do voto. O voto também é profético, né? O voto, as orações, o jejum, mas o voto também é pessoal, né? Então lembra disso. Eu posso ter direção do sacerdote, direção do profeta, e isso é muito importante, porque a Bíblia manda a gente andar em igreja. Mas o relacionamento, a responsabilidade do teu relacionamento com Deus é sua. E em segundo lugar, no segundo R, é a responsabilidade. Coloque aí, responsabilidade. Bispo, queridos, não existe filho de Deus que não queira assumir responsabilidade. Bispa, eu quero que seja tudo a graça, tudo sol, tudo praia, tudo mar. Você me explica em que Bíblia você lê? Porque você já leu a história de Davi, de Moisés, de Salomão, de Abraão? Sai da tua casa, vai pra onde? Não sei, pra onde eu te mandar, não olha pra trás. Misericórdia. Então, responsabilidade. Queridos, nós somos responsáveis em nos relacionarmos com Deus. Nós somos responsáveis em amar ao próximo como a nós mesmos. Nós somos responsáveis em nos amar, somos responsáveis em amar ao próximo e somos responsáveis em nos relacionar com Deus. A coisa tem que acontecer a três. Eu, a igreja, que é o próximo, e a Deus. Então, lembra, para quem tem o véu rasgado, tem relacionamento. Quem tem o véu rasgado tem responsabilidade, né? E 3, quem tem o véu rasgado tem respeito, temor, para falar mais a verdade, na sua relação com Deus. A terra se abalou, o Pai mandou o Filho na terra para que você tivesse vida abundante. Deus foi responsável pela tua salvação, seja responsável por ela também. Deus foi responsável em te salvar, foi responsável em te libertar. Deus foi responsável em te curar, foi responsável em te libertar. Seja também respeitoso para com o Espírito Santo, com temor de Deus. Puxa, eu preciso de amar as vidas porque eu tenho temor de Deus. Puxa, eu preciso de respeitar minha relação com Deus porque eu tenho temor de Deus. Puxa, eu preciso concluir o jejum porque eu tenho temor de Deus. Puxa, eu vou cumprir o meu voto porque eu tenho temor de Deus. Puxa, eu sei do óleo que está sobre a minha cabeça, eu tenho responsabilidade porque eu tenho temor de Deus. Não faça as coisas por respeito não só a você, ao próximo, mas principalmente por temor a Deus. Isso traz quebrantamento. Lembre-se, responsabilidade, relacionamento e respeito. Respeite a presença do Senhor, respeite a autoridade espiritual, respeite o ambiente profético. Queridos, observe o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou fazer 2 lives na semana que vem, que eu vou falar um pouco sobre ambiente, né? Que Deus, você tem que fazer a seguinte pergunta para Deus nesses dias. De tudo que nós estamos passando, para Amanda, o que o Senhor quer ensinar? As nossas experiências nos dias de Covid são diferentes de um para com o outro. Mas para todos Deus tem coisas a ensinar. Para todos nós Deus tem coisas muito profundas para ensinar. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ensine nesse tempo um novo nível de intimidade. Que o Espírito Santo te dê revelação. Porque quando o véu foi rasgado, Jesus se revelou para você. E você pode saber de Deus o que você quiser. Bispa, está brincando? Não. O teu nível de intimidade vai declarar o que você pode saber de Deus. Queira saber muito de Deus. Deseje saber muito de Deus. Vamos ficar aqui porque nós vamos orar agora. Vamos nos consagrar nesses próximos 3 minutos. Nós vamos orar. E vamos pedir para o Senhor rasgar o véu do nosso coração. Porque muitas vezes Deus já rasgou o véu, mas você não rasgou ainda.
O Senhor rasgou o véu para com você. Ele está te vendo face a face. Mas você rasgou o véu para com Deus? Você consegue enxergá-lo nesse nível? Você consegue parar para olhar tudo que nós estamos vivendo e orar e falar: Senhor, qual é a experiência que o Senhor quer produzir para mim? Por trás do véu tem tantas coisas a serem reveladas por Deus para você. Uma coisa eu te falo: a morte não atinge quem serve a Deus. Você pode até ir daqui para o céu, mas a morte não toca em você. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na revelação, eu creio no milagre, eu creio num véu rasgado que nos deu acesso. Senhor, o acesso às coisas íntimas é tão bom quanto perigoso para quem não sabe usufruir dele. Nós não queremos viver em perigo, nós queremos viver em acesso livre. Porque eu sei que a tua presença é muito importante para nós. Eu sei que por trás do véu rasgado existem centenas e centenas de revelações a serem produzidas no nosso interior. Eu sei que a morte e a vida podem produzir revelação. E podem produzir vida abundante, podem produzir cura. Sobre a dor e sobre a fraqueza, sobre a alegria e sobre a abundância, nós podemos aprender. Deus, que todo o sofrimento de cada um dos teus servos, quer com a morte de alguém querido, quer orando por alguém que está vivendo guerra financeira, guerra na saúde, Senhor, em nome de Jesus, reproduza a experiência do véu rasgado. Abala os céus e abala a terra, para que o teu Espírito seja entregue nas nossas mãos e nós nas suas. Produz em nós a intimidade, produz em nós a liberdade, produz em nós a cura que o acesso à luz de Jesus pode trazer. Senhor, não nos deixa cegos diante de situações físicas, emocionais, espirituais, diante da dor, diante da aflição, mas nos faz ocupar o nosso lugar em Cristo, para que o véu rasgado tenha grande importância e honra através das nossas vidas. Senhor, nos ajuda a sermos responsáveis, nos ajuda a sermos íntimos, nos ajuda a ter temor. Nos ensina um caminho de salvação do corpo, da alma e do espírito, para que nós não sejamos pessoas superficiais, artificiais, pessoas muitas vezes sem preocupações e às vezes até com falta de escrúpulos e muitas vezes, Senhor, desafeiçoadas. Eu repreendo no nosso meio toda desafeição. Nós amamos, nós somos intensos, Senhor, que nós possamos não ter medo do amor, porque é Ele que lança fora o medo. Espírito Santo, que o amor entre profundamente nos teus servos e que o véu esteja rasgado para eles, para que eles vejam esse amor face a face, como está em 1 Coríntios 13. E que o véu rasgado reproduza em nós a fala, os gestos, a autoridade e os movimentos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um final de semana de paz. Vá ao culto online domingo. Nós vamos pregar em Alphaville, vocês em outras estaduais, 8, 10, 16 e 18. Participe da casa do Senhor domingo, honra ao Senhor, reproduza diante do altar de Deus a tua gratidão. Não vá no culto porque alguém te falou, vá no culto porque você tem gratidão a Deus. Amém? Amo vocês, foi uma bênção essa semana. Segunda-feira, não saia daí que nós estamos às 22h12 com as orações. Em nome de Jesus. Amo vocês. Tchau, tchau.